e sobre o nosso tema aqui principal, lendo uma passagem bíblica que está em Atos dos Apóstolos. Podemos, irmãos? Que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20, a partir do seu versículo de número 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo de número 28. Nós vamos ler esta passagem bíblica para estarmos aqui dando início ao nosso assunto. Nos diz assim a passagem: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Amém? Paulo aqui, ele está se despedindo dos anciões de Éfeso, e ele vem dando um alerta à igreja. Ele vem dizendo: olha, do meio da própria igreja, ou do meio de vós, vão se levantar homens perversos, que vão falar doutrinas contrárias às doutrinas centrais, e que não vão poupar o rebanho. Por que não vão poupar o rebanho? Porque o interesse é escuso, é terceiro. Qual é o principal objetivo do Evangelho? Qual é a função do Evangelho em relação à humanidade? É conscientizar o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que passar disso é bobagem, é do diabo, é conversa fiada para enrolar as pessoas. O Evangelho é para conscientizar o homem que ele é miserável, pecador, mas que ele pode ser justificado em Cristo, para que ele não vá para o juízo eterno. Esse é o objetivo. Agora, Paulo ele já vem dando este exemplo e dando esse alerta, porque corria-se o risco. E tanto é que se corria o risco de uma forma tão enfática, que isso acabou acontecendo e acontece até nos dias de hoje. Até os dias de hoje isso acontece. Nós podemos até, olhando para a história, nós podemos detectar que no tempo mais ou menos da igreja, no início da igreja, nós poderíamos ter aí mais ou menos uns 30 grupos sectários. Hoje, em todo o mundo, nós temos mais ou menos mais de 20 mil seitas. Mais ou menos mais de 20 mil seitas, não, mais de 20 mil seitas. Esta é a realidade. Obviamente que não são somente seitas que saem do cristianismo. Nós vamos entender isso um pouco melhor depois, mas existem movimentos sectários aos milhares por aí. E a igreja de Cristo, eu e você, estamos inseridos no quê? Neste mundo religioso, neste mundo místico. Até eu iria pedir ao irmão que colocasse já as apresentações para nós, do papel e a conscientização da igreja. O título dessa palestra nossa, você que está com a apostila aí, você pode perceber que está escrito: a conscientização e o papel da igreja no mundo religioso. Por que esse nome? Porque nós, como igreja de Cristo, temos que ter consciência de quem nós somos e qual é o nosso papel diante de um mundo religioso. Nós não podemos negar que existe uma religiosidade no mundo muito grande, muito enraizada, e que nós, como igreja de Cristo, é que temos que resolver toda essa questão, ou seja, levar a verdade. Por isso, então, o nome, o papel e a conscientização da igreja em um mundo religioso. Agora, quando nós falamos em religião, eu queria fazer aqui alguns comentários.
Sempre quando se fala em questão de religião, a primeira coisa que nós podemos entender é a questão de fé, de se crer em alguma coisa, né? Bem, a pergunta que nós poderíamos fazer é: por que alguém deve acreditar em alguma coisa? Por que eu devo acreditar em alguma coisa? Por que é que você deve acreditar em alguma coisa? Então nós precisamos elencar algumas coisas para começarmos a organizar isso na mente. Por exemplo, eu devo acreditar em alguma coisa por razões sociológicas, por exemplo? O que seria isso? Acreditar em alguma coisa por razões sociológicas? Ora, acreditar em algumas coisas em razão dos amigos que eu tenho. Porque um grupo de amigos crê em alguma coisa, eu vou e acredito também. É razoável isso? Não. Eu não posso acreditar em alguma coisa somente porque os meus amigos também acreditam. É razoável que eu acredite em alguma coisa somente porque os meus pais creem também? Não. Os meus pais podem estar errados. Aliás, a grande maioria que vem de algumas organizações religiosas vem porque foram levados pelos pais em função do quê? De uma tradição errada. Por exemplo, o catolicismo romano. A grande maioria dos católicos romanos não são católicos por convicção ou por conhecimento teológico, mas são católicos em razão de uma razão sociológica, ou seja, o pai é católico, então eu também vou ser católico. Mas isso não é racional, os pais podem estar errados. E quem aqui hoje está e é um cristão evangélico e veio de uma família católica romana, sabe muito bem o que eu estou falando. Bem, é interessante que eu creia em alguma coisa em razão da sociedade, em razão da cultura? Também não. A sociedade pode estar errada e na grande maioria das vezes está errada. A cultura de uma sociedade pode estar errada. Será que é razoável que alguém acreditasse nos deuses egípcios porque a cultura da época e a sociedade egípcia gostava ou acreditava nisso? Claro que não. Os babilônicos também. E os nazistas? A cultura nazista achava que era correto aquilo. É razoável que se acredite em algo por razões sociológicas? Definitivamente não. Seria interessante que eu acreditasse em alguma coisa por razões psicológicas? Por exemplo, o conforto. Bem, porque eu me sinto confortável em uma situação ou em uma organização religiosa, então eu vou acreditar. Não, isto não é racional. Eu posso estar confortavelmente enganado ou errado. Então, os fatores psicológicos não são suficientes para isso. Posição ou proposição ou propósito. Uma condição psicológica também. Eu tenho um propósito de ser o que sou ou de acreditar no que eu acredito. Mas como eu falei, a convicção não dá a você o direito de estar 100% correto. A maioria dos sectários acreditam que estão certos e têm convicção disso, porém eles estão errados. A razão psicológica não basta. A esperança também não. Você pode ter uma esperança errada. Uma outra condição ao qual você pode talvez tentar sustentar a tua fé é na razão religiosa. Será que razões religiosas são suficientes para que você acredite em alguma coisa? Para que eu acredite em alguma coisa? Também não. Por exemplo, as escrituras. Por que as escrituras não são suficientes para isso? E agora entenda uma coisa, você vai me dizer, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Isso no teu conceito cristão, porque se você conversar com um budista, não é. Se você conversar com um muçulmano, não é. Se você conversar com um ateu, não é. Então as escrituras, pelas escrituras, não basta. Quem aqui, por exemplo, já não discutiu com um cético? E tentando defender a sua fé usando a Bíblia, ele diz, olha, a Bíblia foi escrita por homens e o papel aceita tudo. Acabou a tua argumentação. Ele não acredita simplesmente na Bíblia.
E você não vai conseguir provar nada dentro da própria Bíblia para ele. As Escrituras, então, também não são algo coerente e suficiente para que você possa crer em algo, nesse sentido. O pastor, também não. O rabino, também não. O guru, também não. O padre, também não. Eu vou dar um exemplo aqui da igreja, por exemplo. A igreja católica, ela ensina, por exemplo, que Maria ascendeu aos céus em corpo. E isso é um dogma católico sacramentado pelo Concílio Vaticano II desde 1950. Nós vamos ver isso com mais profundidade depois. Mas isto é um posicionamento católico romano. Já a igreja cristã evangélica entende que só tem uma pessoa que ressuscitou em corpo para não mais morrer e estar na glória. Quem? Jesus Cristo. A Bíblia ensina isso. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 20. Temos mais outras duas pessoas com corpo físico no céu, Enoque e Elias, mas esses dois, não passaram pelo processo da morte física. Jesus passou. Por isso ele é tido como primícia dos que dormem. Ou seja, existe uma divergência entre o que a Igreja Católica Romana ensina e o que a Bíblia e as igrejas cristãs, evangélicas, ortodoxas ensinam e entendem. Uma diferença nas Escrituras, por exemplo, para que você possa analisar dentro do que eu falei, se você pegar o Alcorão. O Alcorão é o livro que dita a regra de fé da segunda maior religião do mundo, o Islã. O Alcorão, por exemplo, ele diz na Sura 4, Ayat 157, ou seja, capítulo 4 do Alcorão, versículo 157, que os judeus pensam que mataram Jesus. Por quê? Porque eles entendem que Jesus não morreu, que Jesus foi substituído. Existem várias tradições islâmicas sobre a substituição de Cristo. Para os muçulmanos, Jesus não foi crucificado e não morreu. Já a Bíblia Sagrada, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 3, vem doutrinando a igreja e ensinando que Jesus morreu, ressuscitou o terceiro dia, foi visto por 500 irmãos, e vai dizendo tudo isso. E aí, existe uma divergência entre uma escritura de uma religião e a escritura de outra religião. Então, para eu crer em alguma coisa, os fatores religiosos também são divergentes. Nos sobra o que então? Nos sobra as razões filosóficas. Mas não a filosofia no sentido secular ou no sentido mais lato da palavra, mas no sentido da uniformidade, da coerência, das provas, da inteireza, daquilo que se melhor esclarece. Por quê? Porque aí eu vou buscar as razões da minha crença na própria ciência, na história, nos fatores incontestáveis. E aí sim eu consigo ter uma base legal e uma base sustentável do porquê eu acredito em algo. A revista Super Interessante, por exemplo, ela não faz para lançar matéria para tentar esculhambar com o Evangelho, não é isso? Algum tempo atrás, eles vieram com uma matéria até falando a respeito e questionando a cidade de Jericó. A cidade de Jericó nunca existiu e tal. Aí o que é que acontece? Vem lá a geologia, que é uma ciência que estuda a organização da Terra, como que as camadas da Terra estão sobrepostas, enfim, a ciência que estuda o globo terrestre, no seu sentido físico, e descobre que realmente Jericó existiu. Vem lá a paleontologia, que é a ciência que estuda os fósseis de animais, de pessoas, e também confirma que muitas aves, animais, pessoas, civilizações que a Bíblia mencionou realmente existiram. Isto é uma forma de eu ter base para crer em alguma coisa, e aí eu começo a ligar, e começo a ter a confirmação,
e começo a ter argumentos teológicos para mostrar que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Porque existem fatores alheios à própria questão da religiosidade. E é nesse sentido que nós temos que ter essa certeza. A questão social não é uma boa razão para eu crer em alguma coisa. A psicologia não é uma boa razão para eu crer em alguma coisa. A religiosidade não é uma boa razão. Mas esses fatores que provam, de forma até externa, que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, esta é uma boa razão, porque ela me leva a entender que somente a Bíblia tem razão. Bem, nós vamos continuar vendo algo aqui na nossa apostila, aos irmãos que já têm. Quando nós mencionamos aqui algum comentário a respeito de que devemos observar também que o simples sentimento de fé não dá a ninguém autoridade teológica para defender doutrinas centrais da Bíblia. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, meus queridos: que sentimento de fé todas as pessoas têm. Eu tenho sentimento de fé, você que está sentado aí tem sentimento de fé, o camarada que frequenta a Umbanda, ele tem sentimento de fé, um budista, ele tem sentimento de fé, o católico tem sentimento de fé, todas as pessoas têm sentimento de fé, porque o sentimento de fé é algo inato. Todas as pessoas têm a necessidade de crer em alguma coisa. Por incrível que pareça, até os ateus têm sentimento de fé. O ateísmo hoje, ele se torna praticamente uma religião. E entenda uma coisa, existem 3 tipos de ateus. Existe o chamado ateu à toa. Ele é ateu, simplesmente ateu. Ele não está preocupado com as questões do porquê se crê, do porquê não se crê. Simplesmente ele é ateu. Agora você tem um outro tipo de ateu, que nós podemos qualificá-los como ateus filosóficos, que ele busca em algumas filosofias, em alguns preceitos humanos, o porquê ele não crê em Deus. E nós poderíamos até qualificá-los até como um ateu, já partindo para o agnosticismo. Agora nós temos um terceiro tipo de ateu, e esse terceiro tipo de ateu é um ateu perigoso. Por quê? Porque nós chamamos eles de ateus militantes. São aqueles ateus que estudam, e estudam a Bíblia também. Para quando ele estiver tendo uma conversa com você, ele vai tentar levar você ao engano. Ele vai tentar mostrar a você que a Bíblia tem algumas passagens que se contradizem. E se você não conhecer a Bíblia, você pode ter 15 anos de evangelho, você vai passar vergonha na frente de um ateu militante. E ele tem sentimento de fé. Sabe por quê? Eu costumo dizer o seguinte: para uma pessoa acreditar que tudo é fruto do acaso, ele tem que ter muito mais fé que eu e você que cremos num Deus criador de todas as coisas. A ciência explica o seguinte, que o cosmos, ele está em expansão. Ou seja, todas as coisas estão o quê? Consumindo energia. Einstein, quando descobriu isso, que ele estava trabalhando na teoria da relatividade, ele descobriu o seguinte, que o universo está em expansão, e ele ficou irritado com isso. Ele não gostou, porque na concepção de Einstein, o universo era estático, mas não é. O universo está em expansão. E este fato mostra que as coisas estão consumindo energia, ou seja, a ciência explica que todas as coisas físicas estão num processo da organização para a desorganização. E a este fenômeno se dá o nome, ou se qualifica como a teoria da segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica ensina que todas as coisas se acabam, meu querido. O carro se acaba, a camisa se acaba, essas cortinas vão se acabar, nós vamos nos acabando. É a segunda lei da termodinâmica.
Todas as coisas vão mudando, vão se acabando. Porém, existem algumas coisas que a ciência também não explica. E a estas coisas que a ciência não explica, se dá o nome de princípios antrópicos. O que são princípios antrópicos? São princípios estabilizados ou estabelecidos na própria natureza para que se mantenha a vida no planeta. Exemplo de um princípio antrópico: a quantidade de oxigênio no ar, 21%. Se tivesse mais, poderiam haver o quê? Incêndios espontâneos. Se tivesse de menos, a vida seria nula no planeta. Por que a segunda lei da termodinâmica não consome a quantidade de oxigênio que existe na massa gasosa em volta do nosso planeta, que se chama atmosfera? Porque foi Deus que estabeleceu que deve existir essa quantidade de oxigênio e se manter assim, para que eu e você possamos respirar. Rotação também é um processo ou um princípio antrópico. A Terra gira em torno dela mesma num período de 24 horas e alguns minutos. Se ela começa a rodar de menos, numa velocidade menor, ou se ela acelera e roda um pouquinho mais rápido, nós vamos ter problemas. Agricultura, chuva, maré, princípio antrópico, estabelecido por Deus. A segunda lei da termodinâmica não afeta na rotação. Translação: a Terra demora 365 dias, 6 horas e alguns minutos para dar uma volta elíptica em torno do Sol, completar um ano. Nesse período ela tem um período de inclinação que proporciona as 4 estações do ano: outono, inverno, primavera, verão. Se a segunda lei da termodinâmica afeta isso, nós poderíamos ter aí anos de calor, anos de inverno. E aí? Por que essa segunda lei da termodinâmica não afeta esse processo da translação? Você sabia que até os terremotos submarinos, quando as placas tectônicas lá no fundo do mar se colidem e provocam algum terremoto ali, e que o resultado disso é até uma tsunami, isto é importante para a vida no planeta, porque libera gases e renova a possibilidade de ar na atmosfera? Princípios antrópicos. Sabe quantos princípios antrópicos a própria ciência tem catalogada? Pelo menos mais de 150. O camarada, ele tem que ter muito mais fé para acreditar que tudo isso aqui é fruto do acaso, do que eu e você acreditar que existe um Deus criador e sustentador da vida em todo o planeta. O ateu também tem fé. Agora, o sentimento de fé não basta. Existe um ditado popular que diz que de boas intenções o inferno está cheio. O inferno está cheio de gente bem intencionada. A fé, entenda uma coisa, a fé é mística. A fé é um ato místico. Mas a Bíblia ensina que esse misticismo da fé, ele tem que ter razão. A fé bíblica tem que ter razão. Por isso, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, o que ele escreveu lá? Antes, santificai ao Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em cada um de vós. Eu creio que Jesus é Deus. Qual é a razão que se apresenta? Qual é a base bíblica para você mostrar para um sectário por que Jesus é Deus? Por que ele tem natureza divina? Eu creio na Trindade. Mas você crê na Trindade porque você ouviu dizer, ou porque você tem base racional bíblica para provar isso?
Eu acredito que todos os salvos vão para o céu, e não é só 144 mil. Você ouviu dizer, ou você sabe responder isso biblicamente? Razão de fé. Tem advogado aqui presente? Algum? Se você montou uma peça de defesa, pleiteando algo, você montou a peça para o teu cliente, vai lá no distribuidor do fórum, distribui a peça, vai para uma vara. Aí a hora que o juiz vai ler a peça, está lá: o meu cliente tem direito a tal coisa, porque segundo a revista do Mickey, ou do Pato Donald, ou da Mônica, na página tal, diz que tem. Isso não existe. Existem livros que ditam a lei nesse país ou em qualquer outro lugar do mundo, e é baseado nestas leis que existe o comportamento humano, os direitos e os deveres. Na questão da religiosidade de fé, existem livros que ditam regra de fé, e por exemplo, no cristianismo é a Bíblia. Então, para mim defender um direito meu, ou defender a fé que eu exerço, eu tenho que buscar na Bíblia, com razão. História de carochinha não adianta. Tem um monte de cristão tomando sova de sectário, passando vergonha, não tendo resposta para dar, porque não conhece a Bíblia, porque não consegue provar a divindade de Jesus. E isto é uma vergonha. Nós temos enfrentado isso. Qual é o nosso papel? Qual é a nossa consciência diante desse mundo religioso? Como é que fica essa situação? A coisa é grave, a questão é séria, não é brincadeira. Sentimento de fé, todo mundo tem. Quando você estava no catolicismo, no espiritismo, no budismo, no ceticismo, no mormonismo, seja onde for, você tinha sentimento de fé lá, e achava que estava certo. Hoje você sabe que não. Então, sentimento de fé não é base para defender doutrina bíblica. Não adianta só sentir, tem que ter razão, tem que mostrar com razão. Até por isso, lá em Tito, é um livro, uma carta um pouquinho antes de Hebreus. Você tem Tito, Filemão e Hebreus. Então, se você estiver em Hebreus, você volta um pouquinho, você vai ver Filemão e já tem Tito. No capítulo 1, versículo 9, diz que nós devemos ser poderosos na palavra, para convencer quem? O contradizente. Quem é o contradizente? É o camarada que vem até você e nega e lhe questiona as doutrinas que você entende e que aprendeu, que são as doutrinas centrais da Bíblia. Mas eu tenho que ser poderoso na palavra, eu tenho que ter argumentação bíblica para isso. Quando lá em Judas, no versículo 13, ele escreve assim: amados, procurando eu escrever-vos em razão da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ou seja, nós somos os santos da igreja, somos os separados, e temos uma obrigação. Qual é essa obrigação? Defender a fé. A fé que nós somos chamados a defender não é uma fé comum. O que é uma fé comum? É você embarcar num ônibus aqui na Barra Funda, no Tietê, aqui em São Paulo, meia-noite, num ônibus para o Rio de Janeiro, e ter a certeza que vai acordar na rodoviária do Rio, ou de Niterói, ou lá no Paraná, seja onde for. Isso é uma fé comum. Você entra dentro do avião, qual é o teu destino? Eu vou para Miami. Tudo bem, você sabe que o avião vai aterrissar lá. Tanto é que se acontecer o contrário, você fica desnorteado. Isso é uma fé comum. Apertar o botão 8 do elevador e descer no 8, se ele parar no 5, você desce enganado e fica assustado, porque você tinha certeza que ele ia parar no 8. A fé que Judas vem dizendo é a fé de convicção de salvação, quando eu entendo o processo salvífico, que eu começo a pertencer à grande família de Deus, a igreja, e aí eu sou obrigado a defender essa fé. Todos nós aqui temos essa responsabilidade. Lembre-se que cristianismo é prática de vida cristã.
Cristianismo não é religiosidade. Se eu for simplesmente um religioso, tanto faz eu ser cristão, como ser budista, shintoísta, muçulmano, jainista e por aí vai. Cristianismo é prática de vida cristã, é ter convicção daquilo que eu creio e saber explicar biblicamente porque eu creio, tá? Bem, continuando aqui alguns dos nossos pontos, eu queria fazer aqui algumas definições, uma breve reflexão a respeito do assunto. Pode colocar, meu irmão, e mudando. Esse nós já falamos, nós já comentamos, definindo o termo religião, né? Definindo esse termo religião. Pode colocar a próxima, pode ir mudando. Aqui na nossa apostila nós colocamos religião, uma palavra de origem latina, religare, que significa religar, ou seja, expressa a ideia e o ato de atarmos ou juntarmos algo outrora separado, quebrado. É um conjunto de práticas cultualísticas que, com organização eclesiástica e canônica e com o firme propósito junto aos seus adeptos, proporcionar um relacionamento e comunhão com um ser superior e sobrenatural através das tais práticas. A religião pode nos mostrar a unidade e compreensão da vida na diversidade. Quando conseguimos esta unidade, estamos como que vendo a tampa da caixa de um quebra-cabeças. Eu vou explicar isso melhor. Quando você vai numa loja e você compra um quebra-cabeça, se você não olhar a tampa da caixa e você chegar na balconista e falar: olha, me dá um quebra-cabeça aí não precisa ser de muitas não, de 200 peças, mas eu não quero ver a tampa da caixa, você embrulha para mim e boa. Aí você pega esse quebra-cabeça, leva para sua casa, sem olhar para a tampa, tira o saquinho com as peças dali de dentro e tenta montar, sem olhar para a tampa. As religiões, elas tentam na diversidade mostrar uma unidade. Essa unidade, o que eu estou querendo dizer, ela é a verdadeira religião. É a tampa da caixa de um quebra-cabeça que te dá sentido das peças da vida. Você já ouviu aquela frase que diz assim: poxa, a vida me aplicou uma peça. E se você não tem uma base religiosa boa, se você não tem um conhecimento pleno de Deus, existem algumas peças na vida que não se encaixam. Você morre questionando aquilo, porque a falsa religião, meu querido, ela não tem a tampa da caixa que dá sentido para a vida. A falsa religião não tem. Somente a verdadeira religião, ela é capaz de te dar a tampa da caixa, ela é capaz de te dar o sentido da vida, que são as peças que vão se encaixando. Eu até às vezes costumo fazer, eu não quis fazer aqui em razão do tempo, mas em algumas palestras que nós vamos fazer, eu tenho um quebra-cabeça que eu levo, aliás 2, iguais, senão seria injusto, né? Mas eu levo 2 quebra-cabeças, e eu chego para um grupo de irmãos e digo: olha, me monte esse quebra-cabeça aqui. E quando eu estou saindo, eles falam: a tampa. Falo: não, não tem tampa, tente montar. E o outro eu vou e dou a tampa. E obviamente, quem monta primeiro é o grupo que tem a tampa da caixa. Claro, você tem uma referência do que você tem na mão. Quando você está envolvido com a verdadeira religião, a vida faz sentido. As questões da vida, os questionamentos humanos fazem sentido, e você sabe encaixar, você sabe suportar, você sabe passar por aquilo. Por exemplo, a verdadeira religião deve ser capaz de responder às 5 principais perguntas que o ser humano possa fazer.
Quais são elas? Por favor, meu irmão. De onde viemos? E sabe por que eu estou falando isso? Porque toda organização religiosa, ela sempre vai dar uma referência de alguma divindade. Toda organização religiosa, seja ela verdadeira ou não, ela tem um relacionamento em relação a um Deus. E se ela tem relacionamento a um Deus, as perguntas principais cabem nesse assunto. De onde viemos? Se existe um Deus, existe uma resposta para isso. A segunda pergunta: quem somos? Quem somos nós? Como aquele desenho do Madagascar, não é isso? Quando a zebra, o hipopótamo, o leão e a girafa, principalmente os três primeiros, o leão ainda não, mas que eles chegam ali onde está aquele rei, está tendo uma festa rave, se eu não me engano, ali e tal. E o rei chega e diz assim: quem sois vós? Então, quem somos nós? Somos homens, temos natureza humana. Muitos grupos sectários ensinam que o homem tem natureza divina, ou que o homem pode se tornar Deus, por exemplo, o mormonismo. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os mormons, ensinam que assim como o homem é, Deus foi, e assim como Deus é, nós poderemos ser. Isso é o ensinamento mórmon. Obviamente que é uma doutrina de demônios. Por isso lá em Timóteo 4:1 diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Isso é uma doutrina demoníaca. Nós somos homens e temos natureza humana. Uma outra pergunta, ou a terceira pergunta mais importante, é a seguinte: pode colocar, meu irmão. Por que estamos aqui? Qual é o propósito de nós estarmos aqui? A verdadeira religião tem que ter a capacidade de responder isso. A verdadeira religião tem que ter essa capacidade. Porque todas essas perguntas que nós estamos colocando aí fazem parte do quebra-cabeça da vida. Elas fazem parte do quebra-cabeça da vida. Se você não tem uma tampa fiel que responda a isso, você está perdido, meu irmão. A quarta pergunta: como devemos viver? Como nós devemos viver? Cada um vive do jeito que quer? É o que a sociedade aí fora impõe. Você não pode ser preconceituoso. Cada um faz do jeito que quer, pensa do jeito que quer. Isso é um pensamento pós-moderno. Ou seja, não existe verdade absoluta. E alguns professores de faculdades, céticos, costumam dizer que a verdade é que não existe verdade absoluta. Só que esta frase em si, ela é autoanulável. Porque se ele está dizendo que não existe verdade absoluta, a própria verdade deles nesta frase também não é absoluta. Como nós devemos viver? Cada um vive do jeito que quer. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas alguns anos atrás, aqui em São Paulo, veio um endemoniado de um outro país, que eu não me lembro qual é, e levou um bando de bocó a ficar sem roupa ali no Ibirapuera, para ele tirar fotografia. Quem lembra disso? E com o apoio do Estado. Por quê? Porque o Estado levou a polícia militar para tomar conta do sapato e da roupa da turma que largou ali, pelados, um em cima do outro. E ali tinha gente que formada, que estava fazendo faculdade, que é isso, que é aquilo. A verdade é que o diabo, ele consegue, e conseguiu, e a própria Bíblia explica isso, que ele cegou o entendimento das pessoas. E se você vai conversar com uma pessoa dessa, e vai falar com ela, por exemplo, a questão que isso está errado, ele fala: não, cada um faz o que quer, porque não existe um parâmetro de moral, não existe um Deus, não existe uma religião verdadeira. Se você pergunta para um camarada desse, que defende um posicionamento desse, fala: você é cristão? Nós temos que aprender também a ser contundente. Você é cristão? Sou.
Bom, então se você é cristão, qual é o livro que dita a regra de fé da tua religião? Questione o camarada. Se ele é cristão, o que ele vai ter que responder? A Bíblia. E aí o que a Bíblia diz de ficar mais de 300 pessoas peladas, uma em cima da outra, para um outro tirar fotografia? Questione a pessoa. As perguntas mais importantes têm que ter uma resposta da verdadeira religião. Para finalizar, para onde vamos? A verdadeira religião também dá uma resposta. Para onde é que nós vamos depois da nossa vida biológica aqui na Terra? A verdadeira religião, ela tem que ter esta capacidade de responder isso com fidelidade. A questão é que todas as pessoas neste mundo esperam ouvir a verdade de quase tudo. Todas as pessoas neste mundo esperam ouvir a verdade de quase tudo. Marido pergunta para a esposa: aonde você estava de tarde? Ele espera responder a resposta o quê? Verdadeira. A esposa pergunta para ele isso, ela espera o quê? Uma resposta sincera. Você está dirigindo numa estrada, aí tem lá uma placa, curva acentuada à direita. Você espera que aquela placa seja verdadeira, ou seja, quando você chegar no fim da reta, tem uma curva acentuada à direita. Quando você vai no médico, você faz uma pergunta para ele em razão do diagnóstico teu, e você espera uma resposta verdadeira. Se você vai fazer um bolo ou uma comida e você pegou uma receita na internet, você espera que aquela receita seja verdadeira e que o resultado seja igual ao que está lá. Mas ninguém espera ou quer uma resposta verdadeira em relação à religião, à espiritualidade e à moral. Por isso que a Bíblia diz lá em João capítulo 3, versículo 9 ao 19, se eu não estou enganado, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A grande maioria da sociedade, da humanidade, pouco está se importando com estas 5 perguntas, porque a grande parte da humanidade não quer compromisso com o Deus de Israel, o Deus da Bíblia. Esta é a verdade. E o que nos choca às vezes é que cristãos, muitas das vezes também não estão preocupados, ou têm dúvidas, de onde ele veio, quem ele é, por que ele está aqui, como ele deve viver e para onde ele vai. Estas são as questões importantes que a tampa do quebra-cabeça da vida, ou seja, a verdadeira religião, dá resposta e dá sentido para tudo isso. Uma outra questão importante que os céticos usam muito, e alguns professores até de universidades usam, é para dizer que todas as religiões são iguais. O que diferencia nas questões das religiões é o que cada um sente. Ou seja, não importa a religião que você está ligado, o que importa é o que você sente, é se você está bem lá. E aí eles vêm com a parábola, por exemplo, dos 6 cegos e o elefante. Essa parábola dos 6 cegos e o elefante é mais ou menos o seguinte: um elefante vai lá e... o cego, né? Chega no elefante e toca lá, vamos dizer, a presa do elefante. E ele diz: olha, isso aqui é uma lança. Aí um outro cego, o segundo cego, vai lá e toca a tromba do elefante. E diz: não, isso daqui não é uma lança, é uma cobra. O terceiro cego vai lá e toca as patas do elefante e diz: não, isso aqui é uma coluna. O outro vai e toca as orelhas do elefante e diz: não, isso aqui é uma ventarola. O outro vai e pega o rabo do elefante e diz: não, vocês estão todos enganados, isso aqui é uma corda. E o sexto cego chega no elefante e toca a barriga dele, a lateral, e diz: não, isso aqui é uma parede. Na verdade, todos os cegos estavam tocando o mesmo animal, mas cada um com uma concepção diferenciada, porque eles eram cegos.
E o que eles querem dizer com isso, os intelectuais, é que todas as pessoas que estão envolvidas com religião estão cegas. Elas estão envolvidas com a mesma coisa e não têm visão de nada. Só que eles esquecem de ensinar o seguinte: existe alguém de fora que está vendo que existem 6 cegos e um elefante. Essa é a questão. Esta é a questão. Nós, os cristãos, somos os que estamos de fora e vendo toda a realidade. Eu vou dizer por quê. Porque tem muita gente que acha que um espírita, um pai de santo, um babalorixá, uma mãe de santo, é eles que conhecem de forma incontestável o mundo espiritual. E na verdade não é isso, meus queridos. Quem mais conhece o mundo espiritual são os cristãos. Dentro do que Deus permite, preste atenção nisso, dentro do que Deus permite o ser humano conhecer o mundo espiritual, não existe ninguém que conheça melhor o mundo espiritual do que o cristão. Não existe outro. Essas pessoas que estão envolvidas com questões espirituais, extra-bíblica, envolvidas com o espiritismo, eles pensam que conhecem, mas na verdade são escravos do diabo. Esse é o português claro. Continuando o nosso assunto, eu gostaria que o irmão pulasse primeiro para depois voltar nessa daqui, meu querido. Eu queria que você pulasse essas apresentações e depois você voltasse nela. Vai um pouquinho para frente. Deixa eu ver essa aqui. Vamos lá. Dizem os céticos, pode colocar, as peças desse quebra-cabeças mais difíceis de se encaixarem para eles, ou para aqueles que creem em um Deus todo-poderoso, são a existência do mal e o silêncio desse Deus diante do mal. Realmente, quando um cético chega em você e diz assim: você crê num Deus todo-poderoso, num Deus que tem poder sobre todas as coisas, então a tua religião é a religião verdadeira, que tem a tampa da caixa, que dá explicação para todas as coisas. Aí você diz: sim, é. E aí ele diz assim: escuta, então me explica pelo menos 2 peças difíceis de entender. Por que que o mal existe? E por que que Deus fica em silêncio diante desse mal? E é as perguntas mais difíceis de você responder. Mas nós não podemos nos esquecer de algo que é o seguinte: o mal existe em razão de 2 coisas. Primeiro, que o pecado entrou no mundo, e este mundo jaz no maligno, em razão do pecado original, a desobediência do homem no início, entre 2 propostas, a de Deus e a do diabo, e se preferiu aquilo que o diabo ofereceu do que o que Deus ofereceu. O mal entrou. A segunda questão é que os homens, a humanidade, não quer compromisso com Deus. E obviamente que o mal, ele existe porque Deus foi tirado da vida das pessoas. As pessoas não querem compromisso com Deus, e aí o mal acaba fluindo. Uma outra questão diante dessa situação é que sempre o aspecto ou parâmetro de bondade de uma pessoa é baseado em cima de um outro erro. Por exemplo, eu vi uma cena de um filme que se chama Premonição. Eu não sei se é o Premonição 1, 2 ou 3, mas é a cena de um filme que essas duas moças vão tomar aquele banho de bronzeamento numa máquina, e elas acabam ficando presas dentro da máquina e morrem ali. E no enterro das duas, no funeral das duas, um rapaz vem e diz assim: olha, esse Deus eu não consigo entender. Foi mais ou menos o que ele quis dizer. Ele falou lá de um político, se eu não me engano, do próprio presidente dos Estados Unidos, dizendo: olha, rouba, faz isso, faz aquilo, está lá vivo com saúde. As duas eram tão boas, não fazia mal a ninguém, e morreram. Ou seja, ele está quilatando ou medindo a bondade delas em cima da ladruagem de outro. Eu sou bom. Por quê? Porque eu não roubo, porque eu não mato, porque eu não furto, igual aqueles que estão presos.
Isso não é parâmetro para medir bondade diante de Deus. Até porque a Bíblia nos ensina que não é pela bondade de ninguém que nós vamos ser salvos. É pela fé, salvação é graça. Se você pegar o homem mais justo desse mundo, que pratica as maiores justiças nesse mundo, diante de Deus, é como trapo de imundície. Não serve para nada, em razão de salvação. O que uma pessoa precisa fazer para ir para o inferno? O que uma pessoa precisa fazer para ir para o inferno? Absolutamente nada. Ele nasce, cresce, vai ser um excelente jovem, estudante, respeitar os pais, ser um bom marido, pagador de contas, dar cestas básicas, envelhecer, morrer e ir para o inferno. Se ele não aceitar ou se ele não receber Jesus, nessa condição, uma pessoa pode ter todas essas qualidades que eu falei: nascer, viver bem, ser um exemplo de caráter e de pessoa. Se ele não recebe Jesus como Salvador, ele vai para o inferno. É o que a Bíblia ensina. Nós não somos salvos pela nossa bondade ou pela nossa justiça. Pega uma criança de 2 anos e põe aqui. Sobe aqui, meu filho. Não vai subir. Eu preciso descer minha mão, pegar ela ali e puxar para cá. A Bíblia diz em Efésios 2 que nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados, e Ele nos vivificou. Não há meio de um homem, pelo próprio homem, fazer algo para ser salvo. É pela graça e misericórdia de Deus que Ele estendeu a sua mão, nos tirou da situação de pecado e nos trouxe. É graça, é pela fé. Nós não vamos discutir aqui arminianismo e calvinismo, se a fé precede o novo nascimento ou não, mas a verdade é que é pela graça e pela fé que nós somos salvos. O fator mal, a existência do mal, o silêncio de Deus, está dentro desse contexto de salvação, porque Deus pode nos provar nesse sentido. Deus está vendo a nossa conduta. Nós estamos aprendendo diante de um silêncio de Deus, de uma situação talvez difícil. Mas isso eu só consigo entender quando eu sou verdadeiramente cristão. Amém? Pode colocar uma próxima, meu querido. Um questionamento. Não. Pode voltar aquela primeira lá, que eu quero falar, uma que tinha alguns slides. Pode voltar 2 para trás. Uma outra questão importante na questão da nossa, sim, aí, que nós estamos falando das religiões, porque aqui nós estamos tendo uma visão um pouquinho mais ampla da questão da religiosidade no mundo. Quando todas as religiões dizem ser iguais, e a nossa posição é que não são iguais, e nós vamos ver aqui agora, estamos vendo o porquê que elas não são iguais. Por que não são todas iguais? Porque todas elas respondem de forma antagônica, ou seja, contrária, estes 7 preceitos ou estas 7 questões que estão aí. Por exemplo, a natureza de Deus. Todas as religiões têm a mesma posição em relação à natureza de Deus? Não. Qual é a natureza de Deus para o budismo? Nula. Qual é a natureza de Deus para o cristianismo? Divina, pessoal, amor, bondade, poder. Qual é a natureza de Deus para o Islã? Qual é a natureza de Deus para o cristianismo? Qual é a natureza do homem? A natureza do homem em relação a todas as outras religiões. Por exemplo,
no conceito da maior parte das religiões orientais, a maior parte das religiões orientais, é que o homem pode ser um ser divino. Trabalha essa questão da divinização do homem. O homem pode se tornar um Deus, o homem pode ter uma participação na natureza divina. Isso a maior parte das religiões orientais tem esse pensamento. O cristianismo tem esse pensamento? Não. Então não são todas as religiões iguais. Por que nem todas as religiões são iguais? Porque nem todas têm o mesmo posicionamento em relação ao quê? Ao pecado. Seichonoye. O que é Seichonoye? Apesar da Seichonoye não ser uma religião, é uma seita. Mas qual é a posição da Seichonoye em relação ao pecado? Que o pecado não existe. Para Seichonoye, pecado não existe. Tanto é que eles escrevem e declaram que, se o pecado realmente existisse, eles escreveram isso numa sutra sagrada, dizendo o seguinte, que se realmente o pecado existisse, nem todos os Budas do mundo, nem mesmo o sangue de Cristo teria poder de aniquilá-lo. Eles escrevem isso. Ou seja, qual é o objetivo de se negar a existência do pecado? Se negar a eficiência do sangue de Cristo, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, nem todas as religiões são iguais. Qual é o conceito de céu, de salvação para as religiões? São diferentes. O Espiritismo, o conceito de salvação não existe. Existe o quê? Reencarnação. Testemunhas de Jeová, salvação é algo questionável. Você pode vir a ressuscitar para herdar o paraíso aqui na terra, se você não é um dos 144 mil selados pelo Espírito, porque os outros terão vida celestial. Qual é o conceito de inferno? Os adventistas do sétimo dia dizem que o inferno não existe. Então nem todos os movimentos religiosos são iguais. O budismo não acredita no inferno, shintoísmo e assim por diante. Qual é o conceito de criação? São vários os movimentos que são antagônicos a isso. Então, meus queridos, esses 7 pontos aqui mostram de forma axiomática que nem todas as religiões são iguais. Nem todas as religiões são iguais. Meu amado, troca para mim essa próxima apresentação, para que a gente possa dar continuidade. Dizem os céticos, as peças desse quebra-cabeça, tá, nós já passamos por essa, o questionamento. Encerrando esse breve comentário, breve entre aspas, né? Fica a seguinte pergunta: qual é a religião que pode de forma axiomática responder sobre Deus e apresentar a verdadeira tampa da caixa da peça ou do quebra-cabeças? Nós podemos dizer com toda certeza que é o cristianismo, e vamos ver o porquê agora. Nós temos no mundo 12 grandes religiões. O cristianismo é uma das 12 grandes religiões. Mas nós temos o cristianismo, o budismo, o shintoísmo, islamismo, sikhismo, zoroastrismo, jainismo e por aí vai. São 12, você tem a relação nas apostilas. Destas 12 grandes religiões, nós temos o quê? Mais de 20 mil seitas, como foi falado. E esta é a questão. São vários movimentos religiosos, várias religiões, e que estão todas elas inseridas nesse movimento. Pode colocar a próxima, meu irmão. As 3 principais modalidades de religião são monoteísmo, politeísmo e teísmo, e ateísmo. O monoteísmo são aquelas religiões que creem num único Deus. Só existem 3 religiões monoteístas: cristianismo, judaísmo e islamismo, que creem em um único Deus. As outras demais religiões, todas elas são panteístas, elas creem em vários deuses. E depois nós temos o ateísmo. Continuando na apresentação, no monoteísmo ou no teísmo, Deus fez tudo. Na próxima, ou no politeísmo ou panteísmo, Deus é tudo. E no ateísmo ou humanismo, não existe
Deus, não há Deus. Estas são as principais modalidades religiosas no mundo. O nosso horário está quase dando, nós vamos encerrar aqui, só falando a respeito das 12 grandes religiões, e depois nós já vamos encerrar, em razão do horário, e eu vou abrir um período aí para algumas perguntas.